Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do relé de segurança da Cibratec, o SRP 257. Um relé de segurança aí usado na área da indústria para fazer a segurança aí do operador instalado aí em uma máquina, seja uma prensa, seja uma injetora, seja algum outro tipo de equipamento aí. Então nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento desse relé. Ele funciona similar aos demais relés de segurança aí que nós já falamos também. Então a face do relé é essa. Veja que as numerações que nós vamos falar no esquema elétrico dele também tem aqui. Um LED para o S0 e outro LED para o S3. Então as representações são essas, e um LED aqui para representar aí a ativação da saída. Vamos descer ao esquema elétrico dele. Vamos falar um pouco aqui sobre isso aqui. Veja que ele está falando aqui função do LED externo. Se houver problema no duplo canal, o LED pisca rápido. Se ok para rearme, o LED fica aceso. Se após o rearme a verificação dos relés indicar defeito, o LED pisca rápido. Então ele está falando aqui sobre um LED externo, e veja que ele vai representar aqui LED indicador de rearme entre o L, o positivo, e o L negativo, ou seja, esse LED seria ligado aqui. Positivo é o L+, e o L- é o negativo. E aqui ele fala sobre esse LED. Tensão para LED de rearme até 24 volts em corrente contínua. Então ele está dizendo aqui que seria um LED alto brilho. Se você pesquisar aí na internet LED alto brilho, você vai ver que é um LED aí usado em eletrônica. Precisa ter um pouquinho aí de... Seria interessante, né, ter um pouquinho de conhecimento aí sobre eletrônica para fazer essa aplicação. E está dizendo que a tensão de alimentação do relé entre o A1 e A2, lá as bobinas do relé, seria 24 volts em corrente contínua e 24 volts em corrente alternada. No exemplo aqui ele está dando um exemplo de 24 volts em corrente alternada aqui. Mas ele está dizendo que tanto é 24 VCC quanto 24 VAC, a não ser que ele tenha modelos separados aí. Ele está dando um exemplo de 24 VAC, 24 volts em corrente alternada. Então seria essas informações. E nós vamos falar aqui sobre o esquema elétrico que está mostrando aqui. Então, cada fabricante ele coloca uma representação de um esquema elétrico, né, de como usar aí o seu relé de segurança. Nós já falamos aqui do LED. Veja que A1 e A2 é as bobinas de alimentação, onde A1 alimentação positiva e A2 alimentação negativa. Porém, se é 24 volts em corrente alternada, lembrando que corrente alternada não tem polaridade, é só corrente contínua. Então, nesse caso ele está representando aí como 24 volts em corrente alternada. Nós vamos falar aqui do duplo canal. Veja que o botão de emergência, está dando um exemplo de botão de emergência, mas nós vamos ver aí outros exemplos também que ele mostra. Então, seria um botão de emergência com dois blocos de contato normal fechado, né? Onde sai do S0, passa pelo bloco de contato normal fechado do botão, entra no contato fechado do botão
e sai do bloco de contato do botão, ou seja, digamos que aqui o bloco de contato tem dois parafusos aqui. Então no primeiro entra o fio do S0, depois sai um outro fio do segundo parafuso aí do bloco de contato e vai no S1. Então aqui é um bloco de contato normal fechado, aqui seria um canal. E o canal 2 sai do S3, passa pelo bloco de contato do botão de emergência, um bloco de contato aí fechado, é o normal fechado, seria aquele vermelho, e sai dele e vai para o S2. Então seria esses dois canais aqui que está ligado o botão de emergência. E o reset dele é entre o S2 e o S4. Então se estiver fechado entre o S0 e o S1, e tiver fechado entre o S3 e o S2, eu fechando aqui entre o S2 e o S4, ele faz o reset aí sem problema nenhum. Veja que aqui ele está dizendo rearm, aqui seria um botão pulsador, né? Um bloco de contato normal aberto, que seria aquele bloco de contato verde, né? Que seria o normal aberto, botão pulsador. Então eu coloco esse botão pulsador aí entre o S4, passa pelo bloco de contato normal aberto aí do botão pulsador e vai no S2. Então ele faz o reset dessa forma. Porém ele representou aqui como os demais relés de segurança também, ele representou K1 e K2. Quem seria esse K1 e K2? Seria esses dois contatores aqui que está representando aqui o seu contato de potência, os seus contatos de potência aqui para chavear o motor elétrico. Então ele representou aqui dois contatores ligados em série, aqui os contatos de potência, K1 e K2. Aqui o relé de sobrecarga, onde ele representou também o contato auxiliar do relé de sobrecarga aqui, que seria um contato fechado, e alimentando o motor elétrico. Então ele passa pelos contatos auxiliares de K1 e de K2, está representando aqui os contatos fechados. E esse relé também ele só permite o reset se esses dois contatos realmente estiverem fechados. Se eles estiverem abertos, mesmo pressionando o botão de reset, não irá fazer o reset. Só se ele estiver exatamente fechado, que daí a linha aqui vai estar fechada e vai fazer o reset aí sem problema nenhum. E ele representou aqui também, né, que seria para fazer a ligação das bobinas dos contatores aqui. Então ele saiu do 24 volts, passou pelo 13, saiu do 14, que seria aqui os contatos auxiliares do relé de segurança. Passa por um botão desliga, que seria um botão aí normal, botão pulsador com contato fechado, que seria o contato vermelho, um bloco de contato fechado. Vai para o botão desliga, que seria um botão pulsador com contato aberto. Vai para a bobina de A1, A1 e A1 de K1 e A1 de K2. E as outras bobinas A2 de K1 e A2 de K2 está sendo ligada do 0 volts aqui, ou o comum do 24 volts, né? Seria o comum do 24 volts. Está passando pelo contato auxiliar do relé de sobrecarga, né? E está alimentando tanto A1 quanto A2. Então, na hora que pressionar esse botão, vai alimentar a bobina de K1 e alimentar a bobina de K2. Aqui o contato auxiliar, um contato aberto de K1 e um contato aberto de K2, contato auxiliar de K2, vai fazer o selo aqui. Então aqui seria todo o circuito de comando aqui, e aqui o circuito de potência que ele está representando dessa forma. Então K1 e K2 aqui está representando os contatos de potência, K1 e K2 aqui está representando as bobinas, K1 e K2 aqui está representando os contatos auxiliares aí abertos. E K1 e K2 aqui está representando os contatos auxiliares fechados aqui. Então no caso desse contator aqui, para ele conseguir fazer isso, ele precisa, além dos contatos de potência, ter dois contatos auxiliares aí, no mínimo. Um fechado e um aberto, para que consiga montar esse circuito aqui. Lembrando que é uma representação aí
de como fazer essa ligação elétrica. Vamos falar um pouco aqui sobre o reset, aqui falando sobre os canais, né? Lembrando que nós falamos aqui de dois canais, que seria o canal 1 e o canal 2, fechado aqui entre o S0 e o S1, S0 e S1, S2 e S3. Então, seriam os dois canais aqui que nós já falamos lá. Aqui ele dá um exemplo com um micro interruptor, fechando aí os dois canais. Aqui ele dá um exemplo com chave de segurança, fechando aí os dois canais. Ele dá um exemplo com sensor magnético, fechando também os dois canais. E dá um exemplo aqui com componentes semicondutores aí, seria um transistor, algo desse tipo aí também, fechando os dois canais. E também com o botão de emergência, que é o que ele está representando ali no esquema elétrico, fechando os dois canais também. E aqui ele fala sobre o reset. Tem três tipos de reset aqui. Aqui seria um reset automático, que seria um jump entre o S2 e o S4. Então, estando fechado os dois canais lá entre S0 e S1, S2 e S3, estando fechado esses dois canais, o jump aqui entre o S2 e o S4 já faz o reset automático. Por exemplo, eu pressiono o botão de emergência, o relé de segurança bloqueia. A hora que eu soltar o botão de emergência que fechar esses dois contatos aqui, que seria dos dois canais, no caso do reset automático, ele já reseta automaticamente, porque eu tenho um jump entre o S2 e o S4. E aqui seria um rearm ou um reset automático, monitoração dos contadores. Lembrando que esse K1 e K2 aqui seria esses dois contadores que ele está representando aqui. Seria esses dois contadores aqui. Então, daquela forma que ele está falando, ele não teria o botão de reset aqui. Seria sai do S2, entra no contato fechado do K1, vai para o contato fechado do K2, ou seja, entra no contato fechado do K2, vai para o contato fechado do K1 e já vai para o S4. Então, dessa forma, ele já faz o reset automático quando esses contatos aqui eles estiverem fechados. Então, seria monitorando os contadores aí do motor elétrico. E o segundo rearm seria exatamente aquele que ele mostrou lá, passando pelos contatos auxiliares de K1 e K2, contato fechado, e vai para o contato aberto do botão pulsador aí. Então, seria exatamente esse reset que está representando aqui. É exatamente esse reset que ele está representando. Então, tem diversas formas de fazer a instalação aí de um relé de segurança em uma máquina, em um equipamento aí na área da indústria. Obviamente que precisamos observar todos esses detalhes para que possamos fazer a aplicação de forma correta. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.